se você fosse montar o fatorial bonitinho, né, você montaria assim, o princípio de contagem. Né? Pensa aí, você tem 8 números disponíveis e você quer formar algarismos com 3 números distintos, né? Lembrando que tem que ser distintos, né? Então, ó, 8 números, vamos pensar assim, você tem de 1 a 9, ou 1 a 8. 1 a 8. Então, nessa aqui você tem 8 possibilidades, nessa aqui você tem 7 possibilidades, e nessa aqui você tem 6 possibilidades, não é isso? Então, se você fosse colocar na expressão de arranjo, né, você teria 8 fatorial dividido por 8 menos 3, ou seja, são números de casos que você usou fatorial. Então, isso me daria 8 fatorial dividido por 5 fatorial. Então, é nesses casos que a gente utiliza arranjo. É mais fácil a gente fazer por contagem direta, né? Contagem direta. Né? Mas isso aqui seria o arranjo de você tem 8 elementos disponíveis em 3. Né? Ou o arranjo de N e P, que seria N fatorial dividido por N menos P fatorial. Ficou entendido aí? Quando que a gente usa esses elementos aí? Então, quando que eu utilizo o arranjo? Quando eu tenho aí a ordem importa, eu não vou usar todos os elementos. Quando eu utilizo permutação, basicamente eu uso todos os elementos e vou utilizar a permutação aí desses valores. A troca deles e a ordem importa. Então, quando tem permutação com repetição, os elementos que estão repetidos, ele entra na divisão ali porque a ordem já passa a não importar. Né? Se colocar um A na frente, um A no final, ou trocar a ordem desses A's, não vai fazer diferença, certo? Que é um caso que a gente utiliza para anagramas e para permutações com repetição. E quando a gente tem aí combinações, a gente fala que a ordem não importa. Porque eu formar um grupo com Juan, De César e Christian não vai ser diferente de eu formar um grupo com De César, Christian e Juan. Né? Então, a combinação, ela calcula essas possibilidades aí dentro de um número de elementos possíveis. Né? Por exemplo, quantas maneiras distintas eu consigo formar um grupo de 3 professores com os outros professores aí do ensino médio do EPP. Então, eu poderia fazer essa conta aí, quanto trio de aí eu conseguia formar. Beleza? Então, vamos prosseguir para a nossa explicação aí do conteúdo de hoje. Eu tenho aqui, lembrando que essa parte de combinações, onde a gente vai ver as combinações simples, tá? Então, é basicamente essa introdução que eu dei para vocês. Pense aí, ó. De quantos modos podemos formar uma comissão de 3 pessoas a partir de um grupo de 6 pessoas, né? Então, ó, se eu formar o grupo Antônio, Pedro e João, Antônio e Pedro, eles é o mesmo grupo, né? Então, eu consigo permutar esses elementos em N vezes. Então, 3 fatorial vezes. E é isso que eu incluo aqui no meu termo arranjo, né? Porque eu faria um arranjo. Por quê? Porque eu tenho 8 pessoas, 6 pessoas. Vamos colocar 8, tá? Vamos pensar 8 pessoas, só para facilitar as contas. Eu tenho 8 pessoas. Eu não iria usar todas as 8, né? Eu só quero montar grupos de 3 pessoas. Então eu faria o arranjo, né? 8 fatorial sobre 5 fatorial. Só que eu vou pegar isso aqui e dividir por P fatorial. Por quê? P fatorial são os elementos do grupo que eu tenho, certo? No caso, 3 pessoas que vão se repetir, né? Todos os grupos eles vão se repetir 3 fatorial vezes. Então, eu vou incluir esse termo na divisão. Então, quando eu incluo aqui, já que eu estou com um grupo de 3 fatorial vezes, eu acho o meu termo de combinação de N e P. Deu para entender, galera? Deu para entender o conceito e a fórmula? Não fica mais simples? Não fica mais simples você conseguir entender o conceito aí, ó. Já consegui definir arranjo, já consegui definir permutação
E agora eu estou definindo combinação, né? Eu consigo agora separar, isso aqui eu vou utilizar arranjo, permutação ou combinação, né? Você consegue aí diferenciar cada um deles. Vamos prosseguir. Então, eu tenho essa expressão aqui, contando que o meu n, né, o meu n aqui, ele é maior que p, tá? Contando que o meu n aqui é maior que p. Outra forma que eu posso escrever isso aí, se vocês encontrarem, é esse termo aqui, tá? Desse jeito aqui. Parece um parênteses, só que não tem o tracinho da fração. Isso aqui é combinação e isso aqui também é combinação, tá? Vocês podem encontrar nos exercícios dessas duas maneiras. Método de calcular, mesma coisa. Então, vamos lá partir para exemplo. De quantos modos é possível formar uma comissão de 4 alunos a partir de um grupo de 7 alunos, né? Então, como eu tenho 7 alunos, é uma combinação simples, certo? 7 alunos dividido por 3 fatorial, porque é 7 menos 4, que é a parte do arranjo, né? Eu de 7, eu só vou usar 3, cadê? Eu só vou usar 4, né? E dividido aí pelo termo fatorial, que é os números que eles podem se repetir, certo? Então, ficaria aí 35 modos. Como é que eu resolvo isso aqui? Olha só. 7 fatorial, para quem ainda tem um pouquinho de dificuldade. 3 fatorial. 4 fatorial. Eu vou abrir esse 7 aqui até que ele chegue no maior elemento de baixo. Então, fica 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Apliquei, ó, divide. 3 fatorial é igual a 6, simplifico, 7 vezes 5, 35, tá? Então, aqui eu consigo resolver. Vamos para o próximo. Ele fala assim, ó. Quantos triângulos podem ser construídos a partir dos vértices de um hexágono convexo? Olha só, um hexágono convexo. Então, eu tenho aí 6 vértices no total. E para construir um triângulo, eu preciso de quantos vértices? De 3, não é isso? Então, ó, 6 fatorial é o total que eu posso utilizar. 3 fatorial dividido por 3 fatorial. Por quê? Eu vou utilizar 3 e esses 3 pontos eles podem permutar 6 vezes entre si. Então, eu conseguiria formar 20 triângulos. Certo? Porque, gente, se eu vou formar um triângulo, a ordem do vértice não importa, né? É importante eu conseguir entender. Então, se a ordem não importa, eu uso combinação. Se a ordem importa, eu uso arranjos ou permutação, né? Juan, quando que vai ser arranjo ou quando que vai ser permutação? Arranjo é quando eu tenho mais elementos do que eu estou utilizando. Permutação é quando o número de elementos que tem ali é o número de elementos que eu estou utilizando. Tá bom? Olha só. Gente, se tiver alguma dúvida aí, vocês me falam, tá? Não deixa passar, não. Olha só. Uma escola possui 7 professores de matemática, 5 professores de português e 4 professores de geografia. De quantos modos é possível formar uma comissão de 5 professores, contendo 2 professores de matemática, 2 professores de português e 1 professor de geografia? Então percebam que a ordem também não importa, gente, desde que respeite a quantidade de professores que eu posso escolher de cada grupo, né? Então aqui, ó, eu tenho um total de quantos professores de matemática? 7. Vou escolher quantos? Vou escolher 2. Então seria a combinação de 7 em 2. Vezes, tá, eu tenho 5 professores de português. Quanto que eu vou escolher entre eles? 2. Então a combinação de 5 em 2. Eu tenho 2 professores... Cadê? Eu quero escolher um professor entre 4 professores de geografia.
né? Então, entre os 4 professores de geografia, eu vou escolher um. Então, quando eu aplicar essas combinações, já que a ordem não importa, por quê? Porque se eu escolher os 2 professores, né, se eu escolher, por exemplo, Juan e Christian, não vai ser diferente de eu escolher Christian e Juan, né? Então, a ordem não importa, né? Só que cada grupo que eu formar aqui com Juan e Christian vai se diferenciar, dependendo dos outros que se diferenciarem, né? Então, eu faria aí combinação de 7 em 2, vai me dar 21, combinação de 5 em 2, que me dá 10, combinação de 4 em 1, que me dá 4, multiplicando, teria 840 modos distintos aí de fazer essas comissões. Beleza? Vamos prosseguir. Então, ó, questão 4. No início de uma festa, foram trocados 66 apertos de mão. Sabendo que cada pessoa cumprimentou uma única vez todas as outras, quantas pessoas havia na festa? Então, ó, teve 66 apertos de mão, gente. Então, se apertou a mão uma única vez cada pessoa, significa que para ter um aperto de mão precisa de quantas pessoas? De 2 pessoas, né? Um aperto de mão acontece entre 2 pessoas. Então aqui a gente teria um caso, combinação de N, que você não sabe, e agrupa cada 2 pessoas. Isso vai dar 66. Então olha como aqui a gente montaria nosso problema. Combinação de N em 2, isso me daria 66, então N fatorial dividido por n menos 2 fatorial, dividido por 2 fatorial, isso daria 66. Né? Posso passar esse 2 multiplicando aqui, ficaria 132, e posso aqui desmembrar esse n aqui. Né? Lembrando, se eu desmembrar esse n, vai ficar n menos 1, né? Ó, n que multiplica n menos 1, e chego até o n menos 2 ali no denominador. N menos 2. Quando eu chego até no n menos 2 fatorial, eu simplifico esse n aqui com esse n aqui, ó. Tá vendo? Simplifiquei os dois, fiquei com n ao quadrado menos n menos 132 igual a zero. Então aí, para a gente resolver, eu teria que fazer Bhaskara, né? Ou fazer soma e produto, eu acharia que n seria menos 11 ou então 12, né? Essa resposta convém que é um número positivo, o número de pessoas tem que ser positivo, né? Então, por isso que o número negativo aqui a gente desconsidera. Então, portanto, haviam 12 pessoas nessa festa que teve 66 apertos de mão. Juan, qual outro caso que eu poderia usar aí para resolver essa questão, né? Com esse tipo de resolução? Quando você tem assim, um campeonato, né? O campeonato ele é de pontos corridos, né? E cada equipe se enfrenta uma única vez, né? É o mesmo caso. Cada time vai jogar com um único time e aí você vai fazer. Ah, se forem 2 rodadas, ou seja, ele joga o jogo de casa e o jogo de fora de casa. Então você faria esse mesmo cálculo e multiplicaria por 2, que você acharia a quantidade de jogos que você vai ter. Então, consegue perceber que as questões elas são bem parecidas, né? A ordem não importa, gente. A ordem não importa. O importante é quantas vezes isso acontece. Vou deixar para vocês tentarem fazer exercício, já que a matéria é pequenininha e foi explicado bem, até rápida, né? Eu acho. Deixa eu ver quantas horas são. 9h29, foi explicado até rápido. E vamos tentar fazer esse exercício aqui, tá? Questão 1, vou me tirar da tela aqui. Questão 1 e 2. Ele fala assim, ó. Um ovo de brinquedo contém no seu interior 2 figurinhas distintas, um bonequinho e um docinho. Sabe que na produção desse brinquedo há disponível para escolha 20 figurinhas, 10 bonequinhos e 4 docinhos, todos distintos. Qual o número de maneiras que se pode compor o interior desse ovo de brinquedo? Então, ó, 2 figurinhas, um bonequinho e um docinho. Que rápido, Tati. Acho que é isso mesmo, viu?
É isso mesmo, viu, Tati? Tá certinho. Mais alguém conseguiu fazer aí? Isso aí, Isa, certinho. Responder a 2 também. Então vamos lá, vou fazer com vocês aqui. Primeiro, eu vou escolher 20 figurinhas, né? Ou eu tenho disponível 20 figurinhas. Não importa a ordem que eu vou escolher elas, vai dar a mesma combinação. Então, como eu vou escolher entre as 20, eu vou escolher duas, não é isso? Ó, duas figurinhas. Então, eu teria 20 fatorial 18 fatorial 2 fatorial. Por quê? É a combinação de 20 e eu vou escolher duas. Vezes 10 bonequinhos, eu vou escolher só um, então seria 10 possíveis. E 4 docinhos, então só vou escolher um, 4 possíveis. Então ficaria isso aqui vezes 4. Simplificando nossa conta aqui em cima, eu colocaria 20 vezes 19 vezes 18, né? 18 fatorial. Simplifica esse com esse, 2 simplifica aqui com 20, fica 10. Então eu vou ter 10 vezes 19, 19 vezes 4, que vai me dar 76, né? Com 0 aqui 760, com esse 0 aqui 7.600. Essa é a minha alternativa. Acompanharam? Certo? Olha só, esse escolher duas figurinhas aqui é importante. Por quê? Porque ele me dá uma combinação. Vamos para número 2? Vou ler com vocês. Ele fala assim, ó. A Câmara Municipal de um determinado... A Câmara Municipal de um determinado município tem exatamente 20 vereadores, sendo que 12 deles apoiam o prefeito e os outros são contra. Números diferentes de se formar uma comissão contendo exatamente 4 vereadores situacionistas e 13 oposicionistas é. Então, como é que a gente vai fazer aí, entre essas escolhas que a gente tem? Tati, tá certinho, viu? Que você respondeu aí da 2. Alguém?
Certinho, easy. Isso aí mesmo. Mais alguém? Então vamos lá, gente. 20 vereadores, total. 12 apoiam o prefeito e, consequentemente, os outros são 8. Né? Você quer criar uma comissão contendo 4 vereadores desses 12 e 3 aqui desses opositores. Então, seria a combinação de 12 e 4 vezes a combinação de 8 e 3. Conseguem entender isso aqui? Beleza? Então, como é que a gente monta a nossa conta? Ficaria 12 fatorial sobre 8 fatorial, né, que é 12 menos 4, sobre 4 fatorial, vezes 8 fatorial sobre 5 fatorial e 3 fatorial. E, gente, eu já estou ficando craque em escrever com o mouse. Olha só que bonito meus números. Abrindo aqui, né, simplificando, né, eu teria aqui 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 fatorial dividido por 8 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2, né? Ó, simplifico esse aqui com esse, né? 3 vezes 3, eu posso simplificar 3 e 4 com 12, né? Posso simplificar aqui, ó, o 2 com o 10 e fica 5 aqui em cima. Beleza, então tenho 45 vezes 11. Vou deixar aqui, ó, 11, 5 e 9. Só pra gente... Agora aqui embaixo, ó, fica 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial, né? 5 fatorial eu simplifico, 3 fatorial eu simplifico com 6. Então, eu vou fazer essa multiplicação aqui, ó. 45 vezes 11, que vai me dar aí 495, vezes 8 vezes 7, né? Cadê? Só 8 vezes 7, vezes 56. Fazendo essa conta aqui, a gente vai ter um total de 27.720. Sete vezes 8 dá 56, não dá? Tô sabendo fazer conta, mas não dá. Tá certinho. É isso aqui mesmo, gente. Beleza? Vamos para a próxima? Deixa 3 e 4 aqui na tela. Quantas horas? 8h40. Dá pra gente resolver mais um bocado de questão. Vamos lá, ó. Questão 13. Ele fala assim, ó, o número de jogos de um campeonato de futsal é disputado por N clubes. E já dei spoiler, olha só. No qual todos se enfrentam uma única vez é... O número de jogos de um campeonato de futebol disputado por N clubes, no qual todos se enfrentam uma única vez é... É o mesmo caso do aperto de mão, Tati. E é essa resposta aí mesmo, viu?
Essa vocês não entenderam? Mais alguém está fazendo aí? Conseguiu entender ou não conseguiu? Quatro tá certo também, viu? Não entenderam? Então vamos lá, gente. Olha só. Vamos falar que o número de partidas disputadas vai ser y, né? A gente viu aqui com vocês que seria a combinação de n e 2 que me daria o total de partidas disputadas. É o mesmo caso do aperto de mão aqui, ó. A questão que está aqui do lado. Beleza. Então significa que esse número que eu calculo aqui, que vai ser n fatorial dividido por n menos 2 fatorial dividido por 2, porque um clube só enfrenta o outro, ou seja, uma partida só é formada, né, quando um clube enfrenta o outro. Então, num jogo, eu tenho só dois clubes, certo? É o mesmo caso do aperto de mão. E esse é o meu valor y. Beleza, como é que eu resolvo isso aqui? Vou apagar aqui rapidinho. Como é que eu resolvo isso aqui? Eu não vou fazer assim, ó, n, que multiplica n menos 1, que multiplica n menos 2, fatorial. Isso dividido por n menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E isso não é igual ao número de partidas que eu estou disputando? Estão acompanhando até aqui, gente? Estão entendendo o processo? Beleza? Beleza. Então, ó, n aqui simplifica com aqui. Então, eu fico, aplica a distributiva aqui, ó. Vai ficar n ao quadrado menos n dividido por 2. E isso vai ser o número de partidas disputadas que eu estou chamando de y. N ao quadrado menos n dividido por 2. Beleza? Então, temos aí letra A, tá bom? Vamos para 4. A 4 vocês conseguiram fazer? A 4 vocês conseguiram fazer? Deixa eu ver se dá para colocar 4 é 5 aqui. Vou diminuir um pouquinho lá. Tá aí, 4 e 5. 5 não conseguiu. E a 4 você resolveu certinho, viu? Eu vou te dar um spoiler da questão 5. Enquanto o pessoal tenta fazer a questão 4 aí.
É isso aí mesmo, Easy. Gente, vocês costumam assistir a aula pelo celular ou pelo computador? Pelo celular? Estão dividindo. Gente, eu entrei no Zoom pelo celular, acho tão estranho. Não tem controle. Que também é costume, né? É muito estranho fazer controle da reunião, essas coisas. Pelo computador já tá tudo ali certinho, muito mais intuitivo. É isso mesmo, viu, Raíssa? Vou fazer com vocês a 4 e a 5, tá? Olha só, a 4. Gente, duas salas. Uma sala tem 7, outra sala tem 3. Juan, quero começar por aqui. Tá bom. Você tem 10 alunos. Se na sala tem 7, você vai combinação de 10 em 7. Mais. Depois que você escolheu esses 10, vai sobrar quantos alunos? 3. Você vai fazer combinação de 3 em 3. Beleza. Fazendo essa conta aqui, ó, ficaria 10 fatorial sobre 3 fatorial sobre 7 fatorial. Não é isso? Expandindo essa conta aqui. Isso aqui ficaria 1, né? Combinação de 3 em 3 fatorial. Vou mostrar para vocês aqui que vai ficar 1. É isso. Vamos colocar aqui, ó, 3 fatorial dividido por 0 fatorial dividido por 3 fatorial. Né? Isso aqui vai dar 1 porque 0 fatorial é igual a 1. Beleza, essa conta aqui, ó. 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Simplifica com 7 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 simplifica aqui, fica 3. 2 simplifica com esse 4, fica com 8, fica 4. 3 vezes 4, 12. Vezes 10, 120. Né? Então, eu teria 120 maneiras, alternativa A. Tá bem tranquilo. Na questão número 5, vou colocar aqui na tela para vocês. Na questão número 5, eu teria aqui, ó, admita que um exame com 10 questões, um estudante, deixa eu ver quantas horas agora, um estudante tem que escolher fazer 8 questões para serem respondidas. Quantas escolhas o estudante fará se ele deve responder a primeira ou a segunda questão, mas não ambas? Tá? Nessa aqui, gente, não sei se vocês já tentaram fazer, teve gente que tentou e não conseguiu. Tá? Vou deixar mais um tempinho e vou ler a questão 6 aqui, tá? Aí a gente volta, faz tudo amanhã e tira as dúvidas. Questão 6 ele fala assim também. Vou ler para quem já terminou assim. Na primeira fase de um campeonato de futebol, os times participantes são divididos em 8 grupos de N times. Se em cada grupo todos os times se enfrentam uma única vez, então o número de jogos realizados nessa fase é... Aí dá a opção aí, ó. Os times são divididos em 8 grupos de N times. Já falaram em questão 5, né? Era a resposta. Vamos ver como é que vai ficar. Olha só, gente. Nessa questão 5, vocês querem que eu faça amanhã ou faça hoje logo? Porque eu dou mais tempo para vocês tentarem resolver agora. Olha só. Nessa questão 5, eu tenho duas situações possíveis. Ou eu escolho a questão 1 ou eu escolho a questão 2. Eu vou somar essas possibilidades, certo? Ou eu escolho a questão 1 ou eu escolho a questão 2. Beleza, suponhamos que eu escolhi a questão 1.
Então, eu teria quantas maneiras de escolher a prova, né? Eu não posso escolher a questão 2, certo? Então, eu vou escolher 7 questões entre quantas questões disponíveis? Vamos lá. Eu tinha 10 questões, já escolhi a 1. Não posso escolher a 2. Então, vou escolher 7 entre 8, né? 7 entre 8. Isso vai me dar aí 8 fatorial sobre 7 fatorial sobre 1 fatorial, né? Então, vai ficar 8 aqui. Consequentemente, se eu escolher a questão 2, eu também vou ter a mesma conta, vou ter 8. Então, no total, eu teria isso aqui de possibilidades, que me dá 16 possibilidades. Então, certinho aí, Raíssa. Beleza? Questão 6. Vou dar mais um tempinho para vocês resolverem aí. E vou colocar aqui na questão 7. Olha só, gente, vou fazer aqui a questão 6, tá? É D mesmo. Por quê? Olha só, eu tenho... Se eu for fazer a combinação aí de N times que vão jogar 2 a 2, né? N times que vão jogar 2 a 2, eu faria isso aqui, né? N fatorial de novo, ó. N menos 2 fatorial, 2 fatorial. Beleza. Continuando essa conta aqui, eu faria N menos... N que multiplica N menos 1, que multiplica N menos 2. Vou simplificar o N menos 2 fatorial, vou ficar com 2 aqui embaixo, certo? N menos 2 fatorial. Então, eu vou ficar com isso aqui. Então, isso aqui é o número de jogos por grupo, né? N menos 1 dividido por 2. Número de jogos por grupo. Só que eu tenho quantos grupos? 8 grupos. Se eu tenho 8 grupos, 8 dividido por 2 dá 4. 4n, que multiplica n menos 1, né? Olha aqui, ó, nossa alternativa correta. Beleza? Então, ó, é a mesma coisa daquela questão lá. É comum a gente atrapalhar quando a gente vê a letra assim e não tem um número, a gente quer um número para calcular, tá? Então, ó, a mesma coisa que a gente tem aí, ele só deu uma interpretação a mais. Olha como é que é importante, gente. Galera, por hoje é só. Eu espero que tenham conseguido identificar aí os principais pontos da aula de hoje, tá? Então, a gente conseguiu definir arranjos, conseguimos definir permutações, conseguimos definir combinações, tá? Combinações simples. Nas próximas aulas, a gente vai ver e continuar fazendo nesses exercícios desse capítulo, tá? E a gente prossegue aí com, com, com nossa matéria
de combinações, beleza? Então, vamos fazer exercício e praticar aí. Então, falou, beijão e até mais. E faça sua Enem nesse capítulo aí para treinar, tá? Tchau, tchau.